Olá, bom dia. No ar mais uma edição do Boca no Trombone, o espaço de consultorias e debates aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Agradeço a você que nos recebe aí na sua casa na manhã desse domingo. A partir de agora, abrimos os nossos canais de interatividade para suas dúvidas do direito da Previdência e do direito do trabalho. Você pode encaminhar o WhatsApp, pode encaminhar o e-mail, interaja também pelas nossas contas. Tem a conta lá no Instagram, tem o nosso canal no YouTube. Você pode mandar pergunta também lá na nossa fanpage e na nossa conta no Twitter. O espaço está aberto para a sua participação nessa edição. E vamos perguntar, queremos saber de você e também dos debatedores que daqui a pouquinho estão interagindo com a gente, o seguinte: o novo reajuste do salário mínimo ajuda a economia? O governo mudou a política, né? Esse ano o reajuste ele foi mais modesto, foi mais comedido. Mas e aí? Olha, um dado aqui de largada: 80% dos municípios no Brasil se mantém com o valor das aposentadorias e pensões do INSS. 80% dos municípios. Não é pouca coisa. É algo que dá um reflexo não só para o aposentado e pensionista um reajuste menor, para todo mundo. É uma engrenagem que funciona a partir desse crédito. Vamos ver como você vai opinar e também os nossos parceiros. Sim, e nada melhor para falar com a gente, o presidente da FETAPERGS. Os aposentados e pensionistas do Rio Grande do Sul estão representados pelo seu presidente, José Pedro Kuhn. Bom dia, doutor Solano, ouvintes, demais participantes do programa Boca no Trombone. Falar em salário mínimo é falar do rendimento básico do trabalhador brasileiro. E quando se fala em reajuste, a gente gostaria que houvesse um ganho real. E infelizmente, esse ano o salário mínimo foi reajustado abaixo da inflação do INPC, calculado pelo IBGE. Então, é pequeno, apenas R$ 55,00 de reajuste. Não cobre nem a inflação. E é com isso que o trabalhador, o aposentado, 60% dos aposentados recebe o salário mínimo. Então, vamos estar continuando em dificuldade, somente tendo em vista que já recebemos o 13º e não tivemos agora no fim do ano. Já é um momento de crise diferente, precisaríamos ter um reajuste um pouco melhor. O salário mínimo está muito além dos 4.200 necessários, calculado principalmente pelo Diese. E que está lá na Constituição Federal. Quem também vai opinar sobre essa temática é a Matraquato, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Hoje conosco, nos dando a alegria da participação, o seu diretor, Jefferson Góes. Bom dia, Paulo Solano, colegas de programa e prezados telespectadores. Como todos sabemos, o salário mínimo gera efeitos diretos e variados sobre o mercado de trabalho e sobre a economia. De um modo geral, sua elevação tende a provocar modificações significativas nos níveis de salário e emprego, na qualificação média da mão de obra, no nível de lucros, na taxa de inflação, dentre outros. No entanto, o salário mínimo constitui, inegavelmente, instrumento essencial para a justa distribuição de renda e para o incremento do consumo das famílias. É indispensável, portanto, para fazer a roda da economia girar. Olhando por este prisma, o reajuste do salário mínimo ajudaria sim a economia. Porém, estudo do DIEESE, atualizado em dezembro de 2020, indica que para assegurar o real poder de compra dos brasileiros, com o efetivo incremento do consumo, o salário mínimo, que à época era de R$ 1.045, deveria ser de R$ 5.304,90. Parece, portanto, em uma primeira análise, que o aumento do salário mínimo, da forma em que concretizado, ajuda de forma muito tímida a nossa economia. Muito tímida mesmo, né, doutor Jefferson? Bom, e a participação agora do Sindimetrô, com o seu presidente Luiz Henrique Chagas, e ele fala sobre o novo reajuste do salário mínimo. Afinal, ajuda a economia? Falar sobre o salário mínimo é bastante complicado, né, no país, porque é um governo que não valoriza o salário mínimo.
o salário mínimo pode ser a melhor forma de distribuição de renda, ou seja, diminuir as desigualdades do país, e elas são muito grandes dentro do Brasil. Nós temos um governo que diz, um ministro que diz que ganha muito pouco, mais de 30 mil reais, ao mesmo tempo não pode pagar sequer a inflação do salário mínimo. E lembrando, segundo o Diese, o salário mínimo hoje deveria ser 5 mil e poucos reais, para satisfazer as condições mínimas, né, de dignidade para uma família. Então, esse governo que nega tudo, nós vivemos um ano de pandemia, 2020, estamos entrando em 2021 com a pandemia crescendo, que bom que chegou a vacina, né? Infelizmente o governo Bolsonaro não valoriza, não comemorou esse fato, né? Mas para nós é muito importante, chegou as vacinas, para quem trabalha, para quem se expõe, né? Então esse mesmo governo que não valoriza o salário mínimo, aumentou, ao mesmo tempo aumentou o imposto de insumos para combater a Covid, como os tubos de oxigênio. Quer dizer, o governo federal, já sabendo que iria explodir os casos em Manaus, que a pandemia iria se expandir lá muito, sabia disso, e fez o quê? Aumentou os impostos de importação, ou seja, se beneficiou no momento de crise, né, da desgraça do povo brasileiro, do povo de Manaus, que interessa toda a nossa solidariedade, mas o governo que viu uma oportunidade de aumentar a arrecadação de impostos. Vamos ver como é que pensa o nosso consultor previdenciário. Claro, ele está com a gente. Vamos botar ele no telão aqui, meu diretor. Olha aí, ó. Olha aí o doutor Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados. Ele está bastante preocupado, né, doutor Charles? Porque uma política dessa forma que reduz, né, essa recomposição, não chega nem a ser um reajuste, né? Apenas uma recomposição, porque foi abaixo da inflação o que tivemos durante esse ano. Isso acaba sendo uma mola mestra para agravar ainda mais a nossa crise. Obrigado por estar com a gente. Um bom domingo, um bom dia. Muito bom dia, Solano. Inicialmente, gostaria de cumprimentar os demais debatedores do programa, bem como a todos que nos acompanham na manhã nesse domingo. O reajuste de 5,6%, como bem referiu os debatedores que me antecederam, ele não repôs a inflação do ano de 2020, Solano. A gente tem que observar que o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado nos últimos 12 meses, ele foi de 5,45. Para se ter uma ideia, o reajuste do salário mínimo foi até mesmo inferior ao reajuste concedido nos benefícios previdenciários. Essa é uma situação bastante incomum, Solano, já que nos últimos 27 anos, desde 95, essa situação só havia ocorrido 2 vezes. A gente também não pode esquecer que o IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, Sim, acumulado para os últimos 12 meses, ele ficou em 23,14%. E muitos contratos eles são reajustados com base nesse índice, como, por exemplo, os contratos de aluguel. E a gente pode até deixar de lado os números oficiais, Solano. Se a gente acompanhar os aumentos de preços de produtos essenciais nas gôndolas dos supermercados. sim. Então, respondendo a tua pergunta, a pergunta tema do programa, que é muito pertinente, não me parece que o reajuste ele tenha sido suficiente para ajudar a economia. Mas sim, ela escancara o empobrecimento da população com evidente perda do poder aquisitivo. O poder de compra, né, cada vez mais achatado. Com certeza. O doutor Charles está com a gente, vai ficar durante o programa para responder as dúvidas previdenciárias e eu vou já com as primeiras com ele. Chegou aqui a questão da Miriam, que nasceu em 1970, trabalhou até os 13 anos na roça. E deu uma olhada com algumas informações pela internet, viu que o tempo rural pode ser utilizado em razão desse trabalho que ela teve lá até os 13 anos de idade. Ela disse que tem 50 anos de idade, 23 anos e 2 meses de contribuição e trabalha no hospital, no setor administrativo, recebendo insalubridade de 20%. Quer saber, então, se pode utilizar esse período, doutor, como tempo rural para tempo de contribuição? Fala do histórico escolar, fala do talão de notas do avô, se seriam documentos aí hábeis a comprovar esse tempo, doutor Charles. Tá certo. É uma pergunta trazida pela dona Miriam com bastante indagações, né, Solano? Mas vamos tentar resolver da melhor forma possível, né? O tempo rural, ele depende da apresentação de início de prova material, ou seja, documentos. E, via de regra, esses documentos precisam ser comprovados por prova testemunhal, oitiva de testemunhas, o próprio depoimento pessoal da dona Miriam. Com relação, ela faz referência aos documentos, né, que serviram para a aposentadoria da mãe dela. Caso as notas fiscais de produtor rural do avô dela, né,
para que elas sejam aproveitadas, no caso da dona Miriam, Sim. é preciso que se comprove que o avô dela pertence ao mesmo núcleo familiar dela quando adolescente, até os 13 anos, que foi a data que ela disse que ficou no trabalho na lavoura. No trabalho na lavoura, né? E com relação ao histórico escolar, o histórico por si só, ele precisa ter elementos que indiquem, que tenham relação, que tenham nexo ao trabalho na lavoura rural, ou seja, a localidade, claro, né, que seja num distrito, numa localidade rural. Perfeito. Documentos, então, que tem que ter ligação, né? Como falou o Dr. Charles aí. Mais uma aqui, antes da gente ir para nossas novas informações. O Clécio, ele diz que a gente não fala do fator previdenciário, né? Que ele está com recurso, esperando solução há mais de 10 anos, perdeu 35%, né? Pagou a vida inteira sobre 3 salários e agora recebe menos na aposentadoria. Seu Clécio, calma, seu Clécio. A gente fala, assim, do fator previdenciário, falamos muito aqui no programa, não é, Dr. Charles? Olha, Solano, é uma grande verdade, né? O fator previdenciário ele nunca deixou de ser pauta aqui no Boca no Trombone. Ele foi instituído lá em 99 e foi praticamente extinto agora com a reforma da Previdência de 2019, uma vez que foi instituída a idade mínima para se aposentar. Em 2015 teve uma pequena alteração na lei que possibilitava o afastamento do fator quando atingida determinada pontuação, né? O STF já havia decidido sobre a constitucionalidade do fator previdenciário. Sim. E o que me chama a atenção aqui na pergunta do nosso telespectador é com relação à pressão, né? A gente tem que fazer uma meia-culpa que o governo atual ele conseguiu aprovar uma das reformas da Previdência mais duras para o trabalhador, justamente por falta de pressão popular. Verdade. Então, nós estamos, de certa forma, colhendo os frutos da nossa inércia. Infelizmente, né? Quando foi o momento da reforma, tinha que ter havido essa pressão. Gostou do Dr. Charles? Ele está com a gente na Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Nos prestigie no AM 640 e no FM 94,9. Vai publicar algo aí? Vá lá na nossa fanpage, use os nossos canais de contato também pelo Instagram e também o nosso canal no YouTube. É @programa Boca no Trombone, nosso endereço para todos esses canais. Tá certo? Vamos para o nosso momento de solidariedade. Chegando aí o espaço do Banco de Alimentos. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização, Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Seja mais um parceiro dessa nobre causa. O programa de hoje está perguntando: o novo reajuste do salário mínimo, ele aquece, ele ajuda a economia? Volta aqui no Boca o presidente da FETAPERAX, José Pedro Kuhn. O salário mínimo já é insuficiente, pois o ideal seria em torno de R$ 4.200 para que o trabalhador tivesse uma vida um pouco mais digna. E além disso, o governo deu um reajuste que não atingiu nem a inflação. Então sugerimos que seja corrigida essa deficiência e que se corrija o salário mínimo, pelo menos pela inflação. Além disso, também queremos sugerir que o governo implante programas de desenvolvimento que favoreçam o trabalhador, que gerem mais emprego, que distribua mais renda. Isso é importante, porque com as riquezas que nós temos que distribuir melhor. Fazer de forma que o trabalhador, aquele que produz, aquele que gera riqueza, também possa usufruir. Para isso, são necessários programas de desenvolvimento, né? Programas sociais, enfim, uma série de programas que vão gerar mais emprego e mais renda. Nova participação da Matra 4 com o seu diretor, o Dr. Jefferson Góes. Precisamos retomar, tão rápido quanto possível,
a política de efetiva valorização do salário mínimo. O impacto negativo do baixo poder aquisitivo atinge diretamente o consumo das famílias, o que acaba por gerar efeitos diretos no nosso produto interno bruto. Devemos, então, pensar em alternativas que fujam à lógica única do aumento salarial, como forma de incentivo e aumento do consumo. Ideias como a expansão do crédito, aliado a um expressivo aumento do acesso dos menos favorecidos à rede bancária. O crescimento da transferência de renda, tanto por meio de programas sociais, quanto pelo impacto do aumento do salário mínimo real sobre as pensões e os proventos de aposentadoria. Mudanças no padrão de consumo e, por consequência, na produção dos respectivos setores, são algumas das alternativas que podemos pensar para não depender exclusivamente da manutenção do poder de compra do salário mínimo. Mais uma participação do Sindimetrô com o seu presidente Luiz Henrique Chagas. Então, o Sindimetrô defende que o governo federal adote o salário mínimo calculado pelo DIEESE. Como eu disse antes, é mais de R$ 5.000. Isso é o mínimo para uma família viver com dignidade. Sabemos que é difícil, hoje é impossível, sim, mas tem que ter um começo. E esse começo é o quê? É reajustando o salário mínimo sempre acima da inflação. Lembrando que é a melhor forma de distribuição de renda. O governo federal, que agora interrompeu o pagamento do auxílio emergencial, ou seja, nós vamos ter mais 15 milhões de brasileiros jogados na miséria. Então esse governo, de alguma forma, ele tem que compensar os trabalhadores. E qual seria uma das formas que nós defendemos? É essa, aumentar o salário mínimo, ter ganhos reais, até porque esse valor volta todo para o governo, na forma de impostos. Quer dizer, se tu aumentar o salário mínimo para R$ 2.000, ninguém vai ficar rico, ninguém vai mudar de classe social. Tu apenas vai conseguir consumir um pouquinho mais, comer um pouquinho melhor, talvez se vestir um pouquinho melhor, e tudo isso vai reverter impostos para o governo. Então a defesa nossa intransigente é o quê? Que se aumente o salário mínimo de forma gradativa, né, até um patamar que dê o mínimo de dignidade para as famílias sobreviverem. Dignidade para todo mundo, né? Todo mundo merece. Vamos responder dúvidas de direito do trabalho? Ah, vamos sim. Chegando aqui no Boca, o nosso quadro, o Dica Trabalhista. Muito bom dia, Dr. Paulo André Solano, bom dia aos amigos do Boca e aos nossos queridos telespectadores. Dr. Solano, no Dica Trabalhista de hoje, nós vamos responder a dúvida que foi enviada pelo seu Antônio. O seu Antônio narra que ele trabalhou há muitos anos num condomínio como porteiro na escala 12 por 36. E depois de algum tempo, a sua função foi alterada para zelador, também nessa escala 12 por 36. E ele pergunta se ele teria algum direito adicional ao adicional de insalubridade, ao adicional de periculosidade ou algum outro direito. Seu Antônio, na realidade, aqui em Porto Alegre, pelo menos, na contratação direta com o condomínio, o zelador ele possui um salário base maior do que o porteiro, um pouco maior do que o porteiro. Então essa seria a primeira diferença, um salário base maior. Em relação aos adicionais de insalubridade e periculosidade, vai depender daquilo que de fato, daquilo que na prática o senhor exerce, quais são as suas atividades na prática. Se o senhor, por exemplo, faz limpezas com produtos químicos, talvez seja o senhor, então, merecedor do adicional de insalubridade em grau médio. Se o senhor acompanha o abastecimento de gás do condomínio com frequência, faz esse acompanhamento e ingressa em área de risco, talvez o senhor tenha direito ao adicional de periculosidade. Isso vai depender do quê? De uma perícia que será marcada pelo juiz no processo na reclamatória trabalhista. Dr. Solano, por hoje era isso. Um bom dia a todos. Obrigado ao Dr. Marcelo Armiliato do CRJ Advogados, o nosso time trabalhista. Pode mandar a gente, encaminhe dúvidas para a gente de direito do trabalho também e de direito da Previdência. Daqui a pouquinho mais questões com o Dr. Charles Pacheco. Agora, o espaço de notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. Com o objetivo de ampliar
atendimentos à advocacia, a OAB terá posto avançado do INSS ainda esse ano. O presidente da Ordem, Ricardo Breyer, e o presidente da ACES, Dr. Tiago Kidrick, se reuniram para tratar sobre os ajustes finais da instalação. Segundo Breyer, a ideia é aumentar o serviço do INSS à advocacia. Aspas para ele: com o posto avançado, no local preparado e com 2 servidores prontos, nós vamos ampliar esse atendimento, tanto na seccional, de forma física, quanto nas subseções no formato online. Já o Dr. Tiago Kidrick explicou que o posto servirá para tratar de questões que não são possíveis serem tratadas via internet ou por telefone. Aspas para o Dr. Tiago: estamos nas últimas tratativas. Vai haver atendimento em cada gerência executiva via telefone e virtualmente para a advocacia. A nossa ideia é de que o advogado e a advogada venham resolver o problema do processo que eles não conseguem fazer pelo computador, explicou o doutor. Todo domingo você tem aqui no Boca no Trombone as notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OABRS. Antes do nosso intervalo, mais uma dúvida, mais uma questão. Hoje com o Rodrigues e Pacheco, advogados, na consultoria com o doutor Charles, o Pedro. Ele diz assim, doutor, diz que tem 51 de idade e 35 de carteira. Será que eu vou perder muito em razão da idade? Minha média de salário é R$ 2.100. Será que eu vou ficar com essa média na aposentadoria? Não, seu Pedro. O senhor, considerando os dados que o senhor fornece aqui na sua pergunta, 51 anos de idade e 35 anos de tempo de contribuição, se o senhor se aposentar por uma das regras de transição, que é a do pedágio de 50%, o senhor incidiria sobre essa sua média de R$ 2.100 um fator previdenciário de 0,60, ou seja, haveria uma redução de aproximadamente 40% desta média. Perfeito. E doutor, mais uma antes do intervalo, o Elvio, aí da sua cidade, de Canoas, ele diz: parabéns pelo programa maravilhoso, estou aposentado, tenho direito a receber os 40% do FGTS? Eu acredito que no caso de uma eventual demissão, é a dúvida do Elvio, doutor. Sim, seu Elvio, fique tranquilo, o senhor tem direito à multa dos 40% do FGTS, que eles incidem sobre a totalidade dos depósitos que foram feitos, inclusive sobre os valores que o senhor já eventualmente tenha sacado. Perfeito. Paradinha pro mate, pro café, a gente já volta. Agora você fica com o Momento Ademilar. Tem mais participações aqui durante o programa. Tem o quadro Jovem Previdenciarista. Depois, na sequência, mais consultoria previdenciária. Tudo isso aqui no Boca no Trombone. Você está o tempo todo compartilhando, dizendo o que pensa, onde está, onde quer chegar. Tudo agora. Um mundo compartilhado, do qual a Ademilar sempre fez parte. O que todos chamam de consórcio, ela chama de compra compartilhada. Um grupo de pessoas se une e todo mês alguém é premiado, até chegar a sua vez. São pessoas querendo junto, realizando juntos. Consórcio Compra Compartilhada. Ademilar, o investimento da sua vida. De volta com o Boca, o seu espaço de consultorias e debates aqui na nossa Band TV. E o programa de hoje debateu o novo reajuste do mínimo ajuda a economia, conclusão da FETAPERS com seu presidente José Pedro Kuhn. Hoje, 24 de janeiro, é o dia do aposentado. Também é o dia do aniversário da FETAPERS, estamos fazendo 37 anos. Então, aposentados, pensionistas, idosos, vamos confraternizar. E vamos comemorar. Tivemos um reajuste dos nossos benefícios que não foi dos piores, graças ao movimento dos aposentados, e conseguimos manter na Constituição o reajuste pelo índice inflacionário do INPC, que deu 5,45% nos nossos reajustes. E o salário mínimo também deveria ter o mesmo reajuste, no mínimo. Mas acreditamos que o governo vai corrigir e vai, inclusive, de repente, promover um ganho real, porque a maioria dos nossos aposentados é salário mínimo, recebe o salário mínimo. Então, um bom dia para todos e que sejamos a cada dia mais felizes e estejamos sempre juntos nessa batalha. Abraço. Parabéns aos aposentados, né? Hoje é o dia de vocês. Participação final da Amatra 4 com o doutor Jefferson Góes. Concluindo minha participação, agradeço a oportunidade de integrar tão qualificado debate e de poder fazer parte deste programa tão importante para o esclarecimento do nosso público.
A pandemia nos trouxe vários desafios e mostrou o tão falado novo normal. Foi necessário reinventar a forma de trabalho para poder manter nossas atividades profissionais. E os efeitos do quanto já fizemos certamente permanecerão, em boa parte, após o término do distanciamento social. Precisamos ter a mesma criatividade e resiliência para enfrentar os problemas econômicos que vão nos acompanhar, por um bom tempo ainda, mesmo após o fim da pandemia. E eu tenho certeza que deste debate surgiram diversas ideias que podem ser implementadas pelos nossos governantes. Sem sombra de dúvidas, o salário mínimo tem papel fundamental na necessária retomada da economia. Um excelente dia a todos e que sigamos firmes. Grande abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Palavra final do Sindimetrô, com o presidente Luiz Henrique Chagas. Nós reiteramos que o salário mínimo tem que ter aumento real, aumento realmente de ganho para os trabalhadores. Não podemos esquecer nunca que a inflação de 5 e pouco por cento que o governo diz, a inflação oficial, é a inflação fake. Porque para nós, trabalhadores, aquele que vai na fruteira da esquina, na padaria, vai no açougue, a gente sabe que a inflação está muito acima de 30%. Todos os gêneros alimentícios de primeira necessidade, produtos de limpeza subiram mais de 30%. Quer dizer, o governo simplesmente maqueia isso tudo. Então, a gente precisa o quê? Do aumento real, significativo no salário, porque esse dinheiro vai retornar para o governo na forma de impostos, né? Não podemos esquecer que nós temos mais de 50 milhões de pessoas que deixaram de receber o auxílio emergencial. Então é urgente que o governo retome o auxílio emergencial e que pague o salário mínimo, que não seja 200, 300 ou 500 reais, não seja essa a discussão. Nós temos que falar em dignidade e sobrevivência das pessoas. Então o governo, é a função do governo sim, principalmente durante o período de pandemia, gerar renda para os trabalhadores. Então é isso que o Sindimetrô defende e para isso talvez possamos começar com o impeachment de Bolsonaro, né, para que tenha uma mudança real na política e nos rumos do país. Rapidinho, a nossa última na consultoria previdenciária com o Dr. Charles. O João quer saber como pagar o carnê do INSS para o filho que trabalha sem carteira assinada, doutor. Seu João, o que o senhor precisa ter em mente é ter muito cuidado no dia de vencimento da guia de pagamento, que é o dia 15, e também prestar atenção no código que o senhor vai estar recolhendo. O ideal é o senhor procurar um advogado especialista para lhe prestar todas essas informações. Dr. Charles, muito obrigado, um bom domingo, siga firme aí na luta pela Previdência. Muito obrigado pelo convite, Solano, um grande abraço a todos, um bom domingo. Tá certo. E vamos para mais um quadro aqui no Boca? É da Jovem Advocacia. Chegando aí, o doutor Leonardo Maggi, no Jovem Previdenciarista. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor Solano. Hoje, no quadro Jovem Previdenciarista, irei responder questões sobre o auxílio-doença. Vamos começar com a pergunta do seu João Luiz, que diz o seguinte: tenho 55 anos e 30 anos de contribuição. Realizei 2 cirurgias na lombar e faço fisioterapia até hoje. Estou em auxílio-doença pela Justiça desde 2009. Qual a chance de me aposentar por invalidez? Seu João Luiz, no caso do senhor é o seguinte: o senhor iria ter de solicitar no INSS uma nova perícia, alegando que o senhor está inapto para qualquer função laboral do senhor e que está dependente de terceiros. Só assim o senhor poderia se aposentar por invalidez, tá bom? Agora respondendo à pergunta do seu Walter de Pelotas, que diz o seguinte: bom dia, me aposentei há 2 anos por invalidez. Tenho 54 anos e 28 de contribuição. Posso ser chamado ainda para fazer perícia? Sim, seu Walter, o senhor ainda pode ser chamado para fazer perícia. É aquele famoso pente fino, que são feita a perícia para comprovar se o senhor ainda continua incapacitado ou se o senhor vai ter alta, ok? Nesse caso, o senhor ainda pode ser chamado. Então, sempre esteja munido de muitos atestados e laudos que comprovam a incapacidade do senhor, tá bom? Respondendo agora à última dúvida da dona Arielle, que diz o seguinte: olá, eu sou de Guaporé, estou em uma empresa há 5 meses e fiquei doente. Preciso fazer cirurgia. O INSS negou minha perícia e a empresa não quer me pagar. O que posso fazer? Dona Arielle, no caso da senhora, os primeiros 15 dias, quem é responsável pelo seu pagamento, pelo afastamento da senhora é a empresa. Após os 15 dias de afastamento, quem fica responsável pelo seu pagamento é a Previdência Social, caso comprovada a incapacidade da senhora em perícia, tá bom? Caso seja negada a perícia da senhora pode entrar judicialmente, vai ter um médico especializado na área da senhora, que vai ser melhor na perícia, e a senhora também vai poder requerer os atrasados. Espero ter ajudado vocês hoje, que todos tenham um ótimo domingo. Tchau, tchau!
E a gente também se despede. Tchau, tchau. Até domingo que vem aqui na Band TV às 8h30 da manhã.